esse tecido, certo? Pronto. Tocou aqui uma campainha, não foi nada? Posso tocar? Era a gravação que os meninos tinham esquecido de colocar. Desculpa. Justo, justo. Bom, então a gente define, né, a hipertrofia como esse aumento desse corte transverso da musculatura, né? O músculo, teoricamente, aí ficaria mais espesso, né? Ficaria mais espesso. É uma fase que, como eu disse há pouco, né, nós buscamos aumentar o máximo possível de musculatura para um mínimo possível de gordura corporal. Esse máximo possível aí de musculatura também caberia aí um parênteses, né? Uma vez que nem sempre nós buscamos o máximo de musculatura, né? Então vamos exemplificar, né? Existe, por exemplo, algo comum, né, no consultório. Imagine que uma paciente mulher, por exemplo, ela não quer hipertrofiar tanto, por exemplo, a musculatura do braço, né? Seria, por mais que ela queira esse aumento de massa muscular, ela não necessariamente vai querer esse aumento máximo, ao menos nessa região, né? Ao menos nessa região. Aí a gente já faz um link, por exemplo, com a musculação, né? Uma vez que a musculação que vai nos permitir aí determinar as regiões que nós vamos tentar hipertrofiar mais em relação a outras, através da frequência do treino, da intensidade do treino. Então, não necessariamente toda região a gente busca uma hipertrofia máxima, né? Nós podemos buscar hipertrofia máxima em uma região, enquanto em outra não, né? Já falando também, a gente vai tocar nesse tema um pouquinho mais para frente, né? Já falando um pouco aí do fisiculturismo, né? Busca-se normalmente uma proporção do físico, certo? Na vida real, né, no mundo aí fora do fisiculturismo, algumas assimetrias são bem-vindas, né? Algumas assimetrias são bem-vindas. Então, para que a gente possa exemplificar, imagina que eu tenho um paciente, que ele é um paciente homem, e ele tem um braço muito grande, por exemplo, né? Ou ele quer ganhar muita musculatura nesse braço. Mesmo que esse físico não fique proporcional, né? O braço muito grande pode significar que o ombro desse cara está pequeno, que o peitoral desse cara está pequeno, mas essa assimetria, né? Para o que ele busca, né? Imagina que esse cara, sei lá, ele quer ir para uma festa, né? Ele quer ir para uma balada, para o que ele busca é interessante. E aí, claro, já fazendo essa associação também com o trabalho do treinador, né? Que vai ser muito importante nessa etapa. Daria para a gente considerar dentro da musculação aí, a fase de hipertrofia como a fase mais importante, né? Daria para a gente levantar essa dúvida. Uma vez que é nessa fase onde o nosso paciente vai conseguir avançar num estágio físico, né? É nessa fase onde ele vai conseguir colher melhorias para o físico dele. Já que a fase de emagrecimento, né, a fase de cutting, de pré-contest, ela vai ser pautada na redução de gordura. Então, não é um momento, né, na fase de emagrecimento, onde o paciente vai conseguir, por exemplo, aumentar o bíceps, a paciente vai conseguir aumentar o posterior da coxa dela, vai conseguir desenvolver a panturrilha, por exemplo, né? Nas fases de emagrecimento, uma vez que a dieta será uma dieta hipocalórica, né, se torna mais difícil esses ganhos. Então, essa fase de hipertrofia é a fase onde o paciente vai estar comendo bem, vai estar se alimentando bem, vai ter energia para treinar e vai conseguir martelar em cima daquilo que ele gostaria de desenvolver, né? Então, se é um posterior de coxa, se é a panturrilha, essa fase o paciente está nutrido. A hipertrofia, né, ela vai ser dependente do que nós chamamos aí de balanço nitrogenado positivo, né, que é influenciado pelo estímulo do treino, que é influenciado pela alimentação e é influenciado também pelo uso de fármacos, né? Então, tanto estimulando o ganho, né, quanto estimulando o ganho, quanto inibindo a quebra, né, quanto inibindo a quebra.
Ainda nessa introdução, né, eu separei aqui achei importante falar sobre os tipos de fibra muscular, né? Nós temos aí fibras do tipo 1 ou de contração lenta, fibras do tipo 2 ou de contração rápida, né? As fibras do tipo 1, elas são fibras mais oxidativas, né? Tradicionalmente elas respondem melhor a estímulos de característica mais aeróbia, tá? Enquanto as fibras do tipo 2 ainda existiria ali ou uma subclassificação dentro dessa fibra, né? Fibra do tipo 2A, fibra do tipo 2B, são fibras que respondem melhor a estímulos hipertróficos. Os dois tipos de fibra vão hipertrofiar, né, num processo de ganho de massa muscular. Entretanto, a fibra do tipo 2 responderá melhor, né? Ela responde melhor a essa ação. Aqui nós já abordamos um pouco o componente genético, né? Uma vez que eu posso ter indivíduos com maior presença de fibras do tipo 2 em relação a fibras do tipo 1, né? Nesse caso, o indivíduo com essa característica, ele teria mais facilidade em desenvolver musculatura, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco aí sobre esses limites do ganho, né? Basicamente, nós temos pessoas que são não responsivas, né? Então, não é todo mundo que vai querer ganhar musculatura, que vai conseguir ganhar muita musculatura. Existem uma maioria de pessoas que são responsivas, né? Que vão responder ali numa média. E existe um grupo de pessoas que são muito responsivas, né? São pessoas que vão ganhar ali com facilidade. A gente vai entrar nesse tema um pouquinho mais para frente, ainda na introdução. Nós podemos falar também, né, e eu coloquei aqui na introdução, os tipos de hipertrofia muscular, né? Basicamente, né, nós temos dois tipos de hipertrofia, que seria a hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar, né? A hipertrofia sarcoplasmática, ela é importante também, né, antes da gente falar sobre cada uma delas, é importante falar que as duas acontecem juntas, né, de forma concomitante. Entretanto, né, a hipertrofia sarcoplasmática, ela seria um processo mais rápido, né? É um tipo de hipertrofia mais rápido, ela é transitória, né? E ela vai estar relacionado ao aumento de conteúdo energético, aumento de líquido intersticial e intracelular, né? Então, por exemplo, após uma sessão de treino, é comum o paciente verificar que ele está com a musculatura mais inchada, né? O termo que nós usamos é o termo pump, né? Seria um modelo de hipertrofia sarcoplasmática, que responde muito bem também aos tipos de dieta, né? Então, entendam o seguinte, percebam que imagine que eu tenho um paciente que ele está durante muito tempo numa dieta de baixo carboidrato, certo? Então, os estoques, né, de glicogênio hepático e muscular desse paciente vão estar mais baixos. Se esse paciente começa a realizar uma dieta mais rica em carboidrato, ele vai conseguir armazenar mais carboidrato dentro da musculatura dele, que seria, né, numa avaliação de composição corporal, por exemplo, com um adipômetro, né, existiria um aumento de peso magro, né? A gente chama isso de hipertrofia sarcoplasmática. É claro que pode ter retenção hídrica, a gente vai falar depois também sobre como medir a hipertrofia, que é um tema talvez um tema muito delicado aí no consultório, né? Como que a gente vai aferir se o paciente está hipertrofiando mesmo ou não. A hipertrofia miofibrilar, né, seria um processo mais crônico, né? Aí realmente derivado do aumento de fibras, de proteínas, né, da actina e da miosina. É um processo que demora mais para acontecer, mas é um processo que é um ganho mais sólido, né? Se a gente fosse imaginar o seguinte, imagina que eu tenho um paciente que ele, sei lá, acabou de ganhar um pouquinho de massa magra, ele ficou gripado, por exemplo, a hipertrofia sarcoplasmática ela vai embora mais rápido, né? Aquilo que ele conquistou de hipertrofia miofibrilar vai ser mais dele, né? Ele vai conseguir manter isso por mais tempo, não vai ser uma primeira gripe que vai derrubar.
Dá para dar o exemplo a partir também desses tipos de hipertrofia, né, fazendo um cruzamento com o uso de anabolizantes, né? Existem drogas, por exemplo, que retêm muito líquido. Um exemplo seria o Dianabol, né? Existem pessoas que vão fazer o uso dessa droga aí por exemplo, 6 semanas, conseguem um ganho muito acelerado, um ganho muito recorrente aí, de retenção hídrica. Na avaliação física, isso vai aparecer como ganho de peso magro. Entretanto, né, quando o paciente para com esse fármaco, para com essa medicação, existe uma queda mais acentuada também, né? Ele vai conseguir manter menos, diferentemente se ele tivesse usado alguma droga aí que retesse menos líquido. Fiz questão de colocar aqui também a questão da hiperplasia, né? Outros tecidos, isso já é muito verificado, na questão do tecido muscular, existe aí uma certa dúvida, né? Me parece algo relativamente simples aí, né? Seria uma outra forma de ter aumento aí de massa muscular, né? De massa muscular, possivelmente, né? Isso aqui, ainda mais pensando-se aí no uso de drogas, seria uma adaptação que ocorreria. Que alguns trabalhos apontam é que isso não impactaria tanto, né, no tecido muscular, algo ali em torno de 5% no máximo, né? Então, o mecanismo de construção de músculo baseado na hipertrofia, mesmo se a hiperplasia for verificada aí no tecido muscular, é o mais importante, né? A hipertrofia ela vai ser responsável por esse aumento mais significativo aí do tecido muscular. Bom, quem deveria hipertrofiar, né? Hipertrofia para quem, né? Possivelmente eu devo ter esquecido aqui um grupo grande aqui de pessoas, né? Eu listei aqui talvez os mais corriqueiros aqui no consultório, né? Fisiculturistas, né? Então são aí atletas que realmente vão se beneficiar da hipertrofia, né? O fisiculturismo como esporte, né? Ele vai beneficiar a proporção, ele vai beneficiar o volume e ele vai beneficiar a definição, né? Então, se a gente entender que a hipertrofia vai contribuir no volume, na proporção, né? Uma vez que pode ajudar ele a corrigir desproporções entre algumas musculaturas, e também na definição, né? Então, claro que a definição ela é mais impactada pela gordura, acredito que seja o tecido aí que mais influencia uma pessoa estar mais ou menos definida. Mas a hipertrofia, né, uma vez que o indivíduo ele tem mais musculatura, é mais fácil dele ter o que mostrar, né? É mais fácil dele exibir a sua musculatura, então isso também impactua na definição, certo? Entusiastas de musculação, né? Então, esse talvez seja o grande público que nós vamos atender aí no consultório, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de atender fisiculturistas, mas, de um modo geral, né, a grande massa de pacientes aí no consultório vão ser os entusiastas, né? Então, se eu fosse atender somente fisiculturistas, eu estaria passando fome, né? Muito possivelmente. Os entusiastas, aquele cara que ele quer ter mais massa muscular, né? Que ele quer ter mais músculo, mas ele não tem, né, ele não tem objetivo nenhum de ser um atleta, vai ser aí, sem dúvida, a maior massa que nós vamos atender no consultório relativos aí à hipertrofia. Atletas de outras modalidades, né, especialmente modalidades que envolvem potência, se beneficiam de hipertrofia, né? Então, aí nós poderíamos incluir desde jogadores de futebol, atletas de luta, atletas de atletismo, né? Então, toda atividade em especial que envolve potência, né? Vôlei, basquete, né? Aqui Franca, né? Um polo aí do basquete nacional. Todas as atividades, né, que envolvem potência vão se beneficiar de mais hipertrofia, né? Claro que, no caso dos atletas de outra modalidade, a hipertrofia por si só não é o ponto principal, né? É necessário que haja uma transferência, né, dessa hipertrofia para o condicionamento físico, né, para a melhora, né,
na performance desse paciente. O que a gente acredita é que isso ocorre, né? Então, ter um indivíduo aí, claro, aí daria para a gente entrar em fases de força que são treinadas aí na musculação. Existem treinos que beneficiam mais a hipertrofia, a potência, né? Mas normalmente o treino para hipertrofia beneficia muito esses outros atletas, seja na melhora da performance ou até mesmo aí como um preventivo a lesões, né? Idosos, né? Idosos, hoje, creio que se a gente for pegar esses 4 grupos, né? Todos precisam aí de hipertrofia, mas aqueles que realmente precisam, né? Vamos dizer assim, ou que deveriam ser incentivados, né? A aumentar a sua massa muscular, em especial, né? Dos membros inferiores, é o paciente idoso, né? Então, falando um pouquinho aí sobre treinamento, né? Hoje, né, nós acreditamos que o treinamento ele consegue propiciar melhoras de capacidade física, né? Então, o treinamento, claro que ele tem adaptações morfológicas, mas o que o treinamento garante é um ganho em capacidade física. Para uma pessoa ter saúde para o resto da sua vida, é interessante que essa pessoa tenha treinado, né, esteja treinada em flexibilidade, em condicionamento aeróbio e principalmente em força, né? Falando em idosos, né, o que vai muitas vezes causar mais limitações na vida dessa pessoa é essa pessoa ter pouca força muscular, né? E normalmente o treino de hipertrofia dessas 3 modalidades é o que vai mais beneficiar aí o aumento da força, né? Então, a gente sabe que o idoso, né, ele vai passar por um processo de sarcopenia. Num determinado momento, ele vai ali perder, sim, massa muscular, e o treinamento, a hipertrofia, ela surge muito como num primeiro momento, como uma poupança, né, dessa massa muscular. Então, se eu tenho um indivíduo que ele chega numa idade mais avançada com mais músculo, seria o equivalente a ele ter uma poupança maior, né, nesse período da vida, e também, mesmo nesse momento, esse indivíduo que esse tecido, né, que precisa ser estimulado, né? Se a gente deixa de estimular o tecido muscular, ele não responde, né? Então, existem maneiras de conseguir hipertrofia que não pelo treinamento, né? Então, existem formas nutricionais, existem formas farmacológicas, né? Mas a principal maneira de se conseguir hipertrofia, sem dúvida alguma, é a partir do estímulo. Por isso que para a gente, né, nutricionistas, termos aí profissionais de educação física, né, competentes para nos auxiliar nessa questão do treinamento, isso para todos os grupos, mas em especial para o grupo que busca hipertrofia, é de extrema importância, né, porque não adianta, um exemplo, a gente vai falar disso mais para frente, poxa, qual que é a recomendação de consumo proteico para o meu paciente? Não adianta essa recomendação estar sendo atingida, né, se o treino do meu paciente é ruim, né, se ele não consegue, via treinamento, gerar um estímulo, né, para que essa musculatura aumente, né. Bom, ainda aqui nessa introdução, né, esse é um ponto também muito tenso ali no consultório, né, porque sempre que a gente vai atender uma pessoa, né, a pessoa já está pensando lá na frente, né? A pessoa ela já está imaginando o que, na maioria das vezes, me frustra, né? Me incomoda. Eu tento conversar isso sempre com o paciente, né? Aquela questão da pessoa se interessar pelo processo, né? Então, poxa, eu quero hipertrofiar. Vocês sempre vão escutar essas perguntas no consultório. Poxa, em quanto tempo que eu vou ganhar 5 quilos? Ou daqui 2 meses, quanto você acha que eu vou ganhar de músculo, né? Então, sempre a gente vai se deparar aí com esse tipo de questão. Existiram aí o Lily McDonald e o Aragon, eles se proporam a responder essa questão, né? Então, através aqui de cálculos matemáticos, mas que na prática aí funciona muito bem, né? Então, quanto que eu posso esperar aumentar a minha massa muscular, né?
Num primeiro ano de treinamento, esse aumento é maior, tá? Esse aumento é maior. Aqui eles vão listar algo em torno aí de 900 gramas ao mês, vai girar em torno de 9 a 11 quilos aí ao ano, né? Então, isso talvez é o que a gente possa esperar do nosso paciente, de que ele vai aumentar. Novamente, as questões, e aí ao lado eu coloquei os fatores que influenciam, né? A gente vai falar sobre eles. A questão genética, né, é muito importante aqui, né? Porque, de novo, existem pessoas que não respondem bem à hipertrofia, né? Seria mais interessante que essa pessoa se interessasse também, né? Não que ela vá deixar de fazer a musculação, né? Mas ela pode se frustrar muito, né? Ela pode se frustrar muito se ela acreditar que ela vai ter a mesma resposta do que uma pessoa que a genética dela seja mais favorável para esse ganho de musculatura, né? Então, por exemplo, né, imagina que eu queira ter o físico do Arnold Schwarzenegger e eu coloquei isso como uma meta de vida, né? Possivelmente eu iria ter me frustrado muito, né? Talvez fique com um físico parecido agora que ele tá velho, né? Mas criar metas realistas, né, com o nosso paciente é muito importante. De novo, não vai depender só da dieta, mas aqui eu encontrei uma linha aqui que muitas vezes se replica no consultório, tá? É até interessante notar que eles colocam aí anos de treino adequado, né? De novo, fazendo essa correlação com o treinamento. Existem pessoas, né, que por muito tempo apenas frequentaram a academia, né? Apenas frequentam ali a academia, né? Então, não progridem carga, não treinam com uma frequência adequada, né? São pessoas irregulares ali no treino. Em algum momento da vida é comum ter um ponto de virada, né? Então a pessoa às vezes, poxa, conheceu um treinador, conheceu ali uma pessoa ali que está acompanhando ela ali nos treinamentos, e ela muitas vezes vai dar o seguinte exemplo, né? Poxa, parece que até hoje eu não tinha treinado direito, né? Parece que eu não treinava direito antes. Normalmente é um período que, quando a gente pega o paciente, né? A gente é nutricionista, pega o paciente nesse momento, é um período que a gente consegue aí respostas bem interessantes, até quando eu tinha uma pessoa que já era treinada, né, de certa forma. Então, de novo, né, uma dica aí, se vocês querem ter sucesso aí quanto à hipertrofia do paciente de vocês, ter bons treinadores aí auxiliando vocês, né? Claro que na prática clínica vocês vão ter pacientes, né, em conjunto com treinadores bons, medianos, ruins, estrelas aí, né, do treinamento, mas ter ali treinadores que você confia participando desse processo é muito importante. Sem o estímulo, o seu paciente não vai conseguir hipertrofiar. Um segundo ano de treinamento, a gente percebe que esse ganho, né, já cairia ali pela metade, né, já cairia pela metade. Ali no slide 3 eu cometi um erro ali, né? Não são 230 gramas, né? Eu coloquei 2,3 gramas ali por mês, aí é muito pouquinho, né? Então, uma média aí de 230 gramas ao mês a partir de um terceiro ano, né? E de um quarto ano para frente aí, né? Cerca de 100 graminhas ali por mês, né? Mas se a gente for parar para ver, né? Se eu tiver um paciente que ele consegue atingir os limites superiores, né, em todos os meses, até mesmo o limite inferior, né, a gente consegue resultados fantásticos, né? Então, um prazo aí de 3 anos, uma pessoa consegue mudar totalmente o físico dela. Outra questão que é importante levantar também a respeito da fase de hipertrofia, né, é que a hipertrofia, né, é uma fase que demora mais do que a fase de emagrecimento, certo? Então, isso a gente consegue visualizar até mesmo considerando aquelas postagens de antes e depois, né? Talvez vocês já tenham se deparado aí com inúmeras postagens de antes e depois relacionadas a emagrecimento, só que um número menor de antes e depois relacionados à hipertrofia, né? Basicamente, creio que tudo na nossa vida, né? Construir leva mais tempo do que para destruir.
né? Então, não que o processo de emagrecimento seja mais fácil, eu não acredito nisso. Os dois processos, eles têm a sua dificuldade, tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia. Entretanto, o processo de emagrecimento ele é mais rápido, né? Ele é um processo que, se o paciente consegue seguir à risca ali aquilo que está sendo prescrito, né, ele vai ter um resultado mais rápido do que um paciente que busca hipertrofia, né? É um processo um pouquinho mais demorado. Uma história aqui que dá para contar, daria até para ter trazido aqui uma foto dele, né? Existe um atleta, né, americano, que ele é o Phil Heath, né, um atleta de fisiculturismo, né, que ele tem um apelido, né, de Odom, né? Então ele foi 7 vezes campeão do Mr. Olímpia, né? Foi 7 vezes campeão do Mr. Olímpia. E ele é um cara que era agraciado aí, né, por uma genética muito boa, né? Um cara que respondia muito bem. Então ele era um cara realmente fora da curva, né? E ele teve uma característica de profissionalizar rápido, né? Então ele profissionalizou muito rápido comparado a outros atletas, né? Essa profissionalização rápida do Phil Heath foi algo em torno de 9 anos, né? Então entendam que até para um cara, né? Claro que eu estou falando do maior nível aí em relação à hipertrofia que a gente possa esperar, né? Mas até para um cara de excelente genética, que responda muito bem, não tem curto prazo, né? Em musculação, quando a gente fala de hipertrofia, mesmo com o uso de drogas, né? Não tem curto prazo. Nada vai superar o tempo, né? E aí, exigir essa paciência por parte do paciente nem sempre é fácil, né? A pessoa, ela muitas vezes não tem noção do tempo que demora para construir um físico, né? Até porque muitas vezes propagandas acabam vendendo isso, né? Hoje nós temos aí uma falsa sensação de que todo mundo vai atingir ali o físico dos sonhos, um físico hipertrofiado, com pouca gordura, né? O que eu acredito, né? Isso é uma opinião pessoal. Eu acredito que todo meu paciente ele consegue melhorar o físico dele, todo meu paciente consegue ter um físico bonito e um físico acima da média, até porque a média hoje, né, é o quê? São pessoas destreinadas, são pessoas que não se alimentam bem, né? Então o meu paciente ele vai conseguir ter um físico bonito, vai conseguir ter um físico acima da média, mas não dá para prometer que todo mundo vai ter ali um físico extremamente hipertrofiado, né? Isso fica impossível de seria uma promessa impossível de cumprir. Ao lado, né, fatores que eu acredito, né, que influenciam na hipertrofia, né? Então eu listei aqui fatores que eu chamo de modificáveis e não modificáveis, né? Fatores não modificáveis, eu listo aqui a idade, o sexo e a resposta genética, né? Então, imagina que eu tenho uma paciente mulher, e ela, sei lá, começou a treinar com o namorado dela e ela se incomodou que o namorado dela desenvolveu musculatura mais rápido do que ela, né? Não tem muito o que fazer, né? Falando ali da idade, né? Imagina que eu tenho hoje, sei lá, um paciente meu que ele está com 50 anos de idade e ele começa a comentar comigo que quando ele tinha 25 ele ganhava musculatura de forma mais fácil. Não tem, beleza, né? Legal, mas não tem muito o que a gente fazer para ele voltar a ganhar musculatura, né? Igual quando ele tinha 25 anos. A genética, né? Então aqui eu citei dois possíveis fatores, né? Então, uma variabilidade em relação à resposta aos andrógenos, né? Existem pessoas que, por exemplo, vão ter, e a gente acredita hoje, né? Elas vão ter mais receptores, né, de andrógenos. Então, essas pessoas normalmente vão responder melhor ao treinamento, seria uma justificativa, porque um cara ganha mais musculatura do que outro, né? Até mesmo com o uso de hormônio, né? E também a questão da sensibilidade à insulina, uma vez que a insulina também é um hormônio anabólico importante aí para o crescimento. Dos fatores modificáveis, né? Então, esses 3 primeiros fatores não tem muito o que a gente fazer, né? Vai ter paciente que vai ganhar mais fácil do que outro, dependendo da idade, dependendo do sexo. Dos fatores que a gente consegue influenciar, e aí, claro, cada um dentro da sua linha de trabalho, né? Dá para citar o treinamento,
né? Então, novamente, o treino para a fase de hipertrofia é o carro-chefe, né? É o fator mais determinante. Então, em alguns casos, né? E aí, poxa, eticamente, como que o nutricionista se posiciona, né? Hoje eu tenho vivido um dilema até, né? Que é difícil de resolver, por exemplo, no consultório, né? Um dilema prático. Eu tenho um treinador que ele hoje vem me indicando muitos pacientes, só que lá ele fecha, às vezes, por exemplo, personal 2 vezes por semana com o paciente, né? Dificilmente, se esse paciente... Temos casos assim, né? Temos pacientes que eles querem hipertrofia treinando 2 vezes por semana. No caso, eu não estou nem assim desmerecendo a capacidade técnica do treinador, mas é uma frequência muito baixa, né? E uma parte do nosso trabalho é alinhar a expectativa do paciente, né, o objetivo dele, com aquilo que ele está disposto a fazer. Né? Então, imagina que eu tenho um paciente que ele quer ter o físico do Felipe Franco, mas ele quer treinar 2 vezes por semana. Né? Isso vai ficar inviável. Né? E aí eu tive, né, eu também sou treinador, hoje eu não atuo mais com treinamento. Né? No consultório, né, eu sempre tento deixar claro que o responsável pelo treino é o treinador. Eu me coloco, às vezes, na condição de sugerir alguma coisa, né, mas sempre o paciente levar para o treinador determinar, né, se vai seguir essa recomendação ou não. Da mesma forma, né, eu não me incomodaria se o treinador desse uma sugestão, né, aí vai caber a mim acatar ou não. Mas eu tive nesse caso em específico, né, eu recomendei, né, que o paciente pudesse treinar ali outras vezes na semana, né, até tentando fechar mais aulas, por exemplo, com o treinador se incomodou um pouco, né, ele falou, poxa, mas é que eu não tenho mais horário. Aí você fala isso, às vezes o paciente ele quer parar, né? Então vai querer um outro treinador que às vezes vai ter mais horário, né? Então a gente tem que ter também aí bastante jogo de cintura, né? Porque às vezes a gente sabe que o treino é extremamente importante, mas nós temos que tomar um cuidado na maneira que a gente vai passar isso para o paciente. Como que eu tento lidar com isso, né? É a questão do melhor possível, né? Então, para mim, sempre vai ser melhor o meu paciente estar treinando ali 5, 6 vezes por semana, né? Só que se ele pode 3, se ele pode 2, se ele pode 4, a gente vai ter que trabalhar com isso, né? A gente vai ter que trabalhar com isso. E aí a gente tem que tentar adequar essa expectativa à realidade, né? Então, não é necessariamente sempre fazer o melhor. Na maioria dos casos, a gente vai ter que fazer o melhor possível. O descanso ele é muito importante, né, também nessa questão do treinamento. E aí, nessa questão da hipertrofia, perdão, e aí é uma área onde a gente vai perceber que pessoas que atingiram um físico extremo, né, aqui também daria para ter dado uma ilustrada, né, se depois vocês quiserem pesquisar, né, existiram 3 atletas, por exemplo, de fisiculturismo, que chegaram ao limite físico, vamos dizer assim, treinando de formas totalmente diferentes, né? E fazendo esse link entre o treinamento e o descanso, né? Então, por exemplo, o Schwarzenegger, né, foi campeão 7 vezes do Mr. Olímpia. Cito muito o Mr. Olímpia porque é o principal evento, né? Seria ali a Fórmula 1 da musculação, né? O Schwarzenegger, por exemplo, durante uma boa parte do trabalho dele, ele fazia uma divisão de treino AB, né? Então ele treinava um dia uma porrada de grupos musculares, treinos muito extensos, né? No outro dia fazia os que não tinha feito no dia anterior, ia dividindo só nesse AB. Então ele repetia um mesmo grupo muscular 3 vezes por semana. Na sequência, nós tivemos o Dorian Yates, né? O Dorian Yates eu coloquei depois uma foto dele para a gente falar a respeito do que nós chamamos de off sujo, né? Ele fazia muitas vezes treinos dia sim, dia não, foi 6 vezes campeão do Mr. Olímpia, então era um cara que valorizava mais o descanso, né? Valorizava mais o descanso. E depois nós tivemos aí o que para muitos, né, foi o maior atleta aí de todos os tempos. Schwarzenegger, sem dúvida alguma, é o mais importante, né?
Mas o Ronnie Coleman foi, sem dúvida, aí, o maior atleta de todos, né? Esses três, né, são muito marcantes aí na história do fisiculturismo, né? O Dorian também foi muito importante porque ele mudou, né, essa ideia do fisiculturismo, né? Então ele foi o primeiro mass monster, né? O primeiro cara ali extremamente muito forte, né? Mas chegando depois no Coleman, foi o cara que aperfeiçoou isso, né? Fazendo uma divisão de treino em ABC, né? Então ele repetia cada grupo muscular 2 vezes por semana. Percebam que isso muda em relação justamente ao descanso, né, de cada paciente. Eu estou olhando aqui, acho que eu escrevi descanso errado aqui, depois vocês me corrijam ali, por favor. E aí, o que é importante a gente entender, né? Vocês vão ter pacientes que em alguns momentos vão se beneficiar melhor descansando mais, enquanto vão ter pacientes que vão se beneficiar mais descansando menos, né? Então, isso vai ser muito influenciado pelo próximo item, né? Pelos próximos 2 itens, na verdade, que são os fármacos e a dieta, né? Então, quando eu tenho um paciente que ele está usando mais anabolizante, né? E hoje, assim, de novo, não tem um número específico, né? Mas hoje aqui no consultório toda semana ali, pelo menos, para não falar todo dia, né? Eu não sei se eu acabo atendendo um pouco mais esse público, né? Eu atendo aí pessoas que fazem uso de anabolizantes, né? Então é algo aí muito, muito comum, é um tema aí que eu me interesso em estudar, então talvez isso crie ali uma proximidade um pouco maior, né, com esse público. Mas, por exemplo, quando eu tenho um paciente que ele está fazendo uso de anabolizante, isso permite, né, que esse paciente ele treine mais, né? Logo o descanso dele pode ser um pouco menor. É até por esse motivo, né, que, por exemplo, lutadores de MMA vão entrar em contato com o uso de anabolizante, né? Entenda que um lutador, ele não quer necessariamente hipertrofiar, ficar mais forte, né? Ele quer conseguir, ele até vai se beneficiar da hipertrofia, né? Mas ele quer conseguir, na verdade, aí recuperar-se de uma forma mais acelerada ali, né? Entre um treinamento e outro, né? Então ele imagina que esse cara ele treina, e eu tenho pacientes que fazem isso, né? Poxa, pela manhã o cara fez ali um treino de Muay Thai, ele teve ali o almoço dele, à tarde ele teve um treino de jiu-jitsu e à noite ele fez musculação, né? Esse cara ele precisa de uma recuperação acelerada, né? Que vai ser beneficiado tanto pela dieta, mas também pelo uso de fármacos. Se bem que eu estou na dúvida se eu escrevi descanso errado aí, se alguém puder me corrigir depois, eu não lembro se é com C cedilha ou S aí, galera. Fiquei na dúvida aqui. E por último, a gente tem aqui a dieta, né? Então a dieta é um fator que influencia também na hipertrofia, e aí de 2 formas, né? Tanto beneficiando, né? Tanto oferecendo nutrientes para que o paciente ele possa treinar de forma adequada, certo? Quanto também oferecendo nutrientes para que esse paciente possa ter as adaptações morfológicas do treinamento, certo? Então, a dieta ela vai ser importante tanto para o paciente ter energia para treinar, né? Quanto para o paciente conseguir fazer a sua reparação do treino, né? Do treino que foi aplicado, certo? Galera, alguma dúvida até aqui? Algum comentário aí que vocês queiram colocar? Estou indo muito rápido. Como que tá? Tranquilos? Vou seguir aqui então, tá? Tranquilo. E até o horário também, quando eu tive com a Roberta, que eu me perdi no horário, vocês vão me avisando aqui. Aqui são 8h20, né? Eu não sei até que horas que vocês estavam planejando ficar aqui. A gente mais ou menos tinha programado até 8h30, mas acho que você vai estender um pouquinho. Eu vou acelerar aqui, tá? Mas tranquilo. Aí vocês me avisam. Então, aqui é uma parte mais voltada aqui para o treinamento, né? Aqui algumas características, normalmente, do treino de hipertrofia, certo?
É um treino aí, normalmente, com uma prioridade na intensidade, né? E há muita variação de volume. Aí, de novo, vai ter... Entenda o volume do treino como a frequência, número de séries, número de repetições. Isso vai variar bastante, tá? Vai variar bastante. Tradicionalmente, aí, os treinos vão conter aí de 2 a 5 exercícios para cada grupo muscular, de 3 a 5 séries, e mantendo aí uma faixa de 6 a 12 repetições, tá? Nada impede também dessas repetições aumentarem, uma vez que existem métodos avançados de treino, né? Então, teria como o paciente fazer, sei lá, 12 repetições, o treinador tira ali um pouquinho a carga e o paciente faz de novo ali até exaustão. Vamos pensar que ele chega a 20 repetições fazendo isso, né? O aeróbio, tradicionalmente, nessa fase é diminuído, tá? Tradicionalmente ele é diminuído. E ele, pelo menos na minha visão, ele funciona como um aparador de unhas, né? Entenda que à medida que o meu paciente ele vai comendo mais, né, existe um risco maior dele acumular gordura, né, desse paciente acumular gordura. Então, imagina que eu tenho um paciente que ele aumentou ali a massa magra dele, esse paciente aumentou a massa magra dele, mas ele começou a ganhar gordura e eu não quero que esse paciente pare a etapa de hipertrofia ainda. Eu quero que ele continue em fase de hipertrofia. Se ele conseguir gastar mais energia, né, ele direciona essas calorias excedentes para o treinamento, né? Então, poxa, eu estou comendo X calorias a mais, comecei a ganhar gordura, e aí eu comecei a fazer um pouco mais de aeróbio. Isso pode dar uma sobrevida ali na fase de hipertrofia desse paciente, permitir que ele continue mais tempo ali na fase de hipertrofia. Aqui eu citei também a questão do treinamento concorrente, né? Então, as adaptações provocadas pelo treino de musculação são diferentes das provocadas pelo treinamento aeróbio, né? De forma que vocês nunca vão ter, por exemplo, um fisiculturista que é maratonista, né? Então, o entusiasta, ele vai querer ali, muitas vezes, ter ali um bom treino de força muscular, certo? Mas ele vai querer, muitas vezes, também ter um treino aeróbio, né? Poxa, mas não atrapalha o ganho? De certa forma, atrapalha, né? Vamos imaginar que eu tenho um paciente que ele treine unicamente musculação, e eu for comparar ele com um cara que faz musculação e aeróbio, esse cara que só faz musculação vai ter mais adaptações de força. O que eu acho melhor, né? Eu acho melhor ter a musculação e o aeróbio, sem dúvida alguma, né? Isso até quando a gente vai falar de atletas, né? Mas aí por outros motivos, né? Em alguns casos o atleta ele vai fazer aí o uso de anabolizantes, né? E o aeróbio ele funciona aí como uma forma de combater alguns colaterais, certo? No caso de uma pessoa que não vai fazer uso de anabolizante, o aeróbio ele vai servir como uma forma de controlar a gordura, né? Evitar que esse cara acumule muita gordura. Aqui é uma das maneiras, né, que eu escolho, né, qual fase trabalhar com o meu paciente, né? Em muitos casos, e aí é uma opinião também, eu acredito que o responsável por determinar que fase de trabalho que o paciente vai estar é o treinador, tá? Então, imagina que eu tenho uma equipe aí com nutricionista, com médico, com treinador, com fisioterapeuta. O responsável deveria ser o treinador, uma vez que ele é o cara que vai ver o paciente mais vezes. A gente vai ver o paciente uma vez no mês, uma vez a cada 45 dias, né? O treinador vê ele todos os dias. Em muitos casos, e vocês vão ver isso no consultório, o treinador vai falar o quê? Poxa, eu quero ver a dieta do nutricionista e depois aí em cima dessa dieta eu monto o treino, né? Na verdade, deveria ser o contrário, né? Imaginem que eu vá atender, sei lá, o Cristiano Ronaldo, né? Eu não posso falar para ele, ô Cristiano, ao invés de você jogar 90 minutos de partida, você vai jogar 70, porque sua dieta tem pouco carboidrato, né? Ele possivelmente me demitiria na hora, né? Então, só que muitas vezes os treinadores eles se afastam dessa responsabilidade e jogam para o nutricionista, jogam para o médico, né? Como eu determino que fase de trabalho que meu paciente deveria estar?
Eu trabalho hoje com 4 etapas, é a periodização do treino, também é um tema legal aí de abordar. Eu trabalho hoje com uma fase de adaptação à dieta, uma fase de hipertrofia, uma fase de emagrecimento, uma fase de férias e para algum evento especial, uma competição, uma data importante, uma fase de preparação. Então é dessa forma que eu divido as minhas dietas. Para a mulher, quando ela tem menos de 22% de gordura corporal, considerando o protocolo de Jackson e colaboradores, eu acho que ela está apta a fazer uma fase de hipertrofia, enquanto para o homem, quando ele tem um valor de gordura inferior a 16% de gordura, considerando o protocolo de Falkner, né? Aqui eu estou me referindo à adipometria, né? Eu acho que essa mulher está apta para entrar numa etapa de hipertrofia. Poxa, Bruno, mas e se meu paciente estiver com mais? O que a gente faz? Isso vai acontecer no consultório. Vocês vão receber, às vezes, sei lá, caras com 22% de gordura querendo fazer ganho. Né? Existe ali a figura, né? Hoje, não sei se é uma expressão que é usada ainda, mas existe a figura do falso magro, né? Aquele cara que visualmente ele é magro, mas você vai fazer ali uma avaliação de composição corporal nele, a gordura vai dar alta, né? Nesses casos, eu tento orientar o paciente a fazer a fase de emagrecimento primeiro, tá? Então, eu acabo priorizando a etapa de emagrecimento. E aí, claro, inúmeras combinações vão ser possíveis, vai depender um pouco do feeling, né? Uma outra fase aí, para a gente não usar, uma outra forma de determinar se a gente vai para a hipertrofia ou não, seria através, por exemplo, da gordura abdominal. Então, se eu estou conseguindo visualizar a musculatura abdominal no meu paciente, né, permite que eu trabalhe com uma tranquilidade aí na fase de hipertrofia, né? Se ele não tem definição abdominal nenhuma, talvez é interessante esse paciente fazer uma etapa de emagrecimento primeiro. E, claro, eu posso ter uma moça com 23% de gordura que seja possível fazer uma etapa de hipertrofia nela, né? Vamos pensar que eu tenho uma moça ali com 23%, mas ela só come porcaria, né? Não come nada certo, gosta de treinar e tal, mas não come nada certo. Ela começando a se alimentar, né, com alimentos mais selecionados, deve existir uma redução na gordura dela, tá? Mesmo aí que as calorias fiquem discretamente aumentadas, né? Mesmo que elas fiquem discretamente aumentadas. Aqui é um conceito um pouco mais antigo, né? Hoje em dia, isso, felizmente, acontece menos, né? Aqui é um atleta que é o Liprist, né? Que ele ficou, numa das preparações que ele fez, ele usou essa estratégia de off sujo, né? Se vocês pesquisarem ali a respeito dele, você vai ver fotos com balde de frango frito, né? Com balde de sorvete, comendo, né? Hoje não é uma estratégia que é tão interessante, a gente chama isso de off sujo, né? Que será hipertrofia suja, né? Um bulking sujo, né? Não é tão interessante nem mesmo para os atletas, né? Pelos seguintes motivos. Não é algo saudável, né? Então, esse cara já não vai ser saudável pelo abuso de hormônios. Se ele come porcaria, vai ser pior ainda, né? Não é estético, né? Então, não é estético. Não é comercial, né? Ali poderia ficar até mesmo junto, né? Do estético, né? Então, imagina que, poxa, eu tenho um fã desse cara, vai numa feira de suplemento, né? Vai encontrar ele vai estar igual aí a foto da esquerda, né? Não é o mesmo cara, né? E a gordura, né? Através do mecanismo de resistência à insulina, ela vai atrapalhar também a hipertrofia. Faltou colocar aqui um fator que é importante também aqui, que não é interessante fazer o off sujo, né? Que é o seguinte, depois para esse cara fazer a fase de emagrecimento, muitas vezes ele vai fazer um abuso de drogas maior, que vai pôr a saúde desse cara ainda mais em risco, né? Outros exemplos aqui de off sujo, né? O Jay Cutler, né? Foi 4 vezes ali campeão do Mr. Olímpia, ao lado do Dorian Yates, né? O Dorian Yates é o maior aqui nessa, o que não está com o corpo pintado, né? Foi 6 vezes campeão do Olímpia. Aí eu tenho uma teoria, né, que talvez nesse nível, imagina que esse cara teve 20 anos de carreira, 15 anos de carreira, 25 anos de carreira, talvez em algum momento, para esse caso específico, isso pode ser interessante, tá? Mas, assim, eu mesmo, na prática clínica aqui, dificilmente a gente vai lidar com algum paciente que realize isso, tá? Não vai ser interessante.
Como aferir a hipertrofia? Bom, como que a gente vai avaliar se o nosso paciente está ganhando musculatura ou não, né? Eu citei aqui, por exemplo, medidas objetivas e medidas subjetivas, né? Então, normalmente, o paciente avalia a fase de hipertrofia através do peso total. Ele quer ver o número dele subindo na balança, só que não é um bom indicativo, né? A gente sabe que o cara poderia tranquilamente engordar e tá pesando mais, então não é um indicativo de ganho de músculo, né? Massa magra, né? Massa magra já é uma medida um pouco melhor, né? A gente sabe que o adipômetro ele vai medir peso gordo, né? O que sobra ele chama de massa magra. Então, dentro de massa magra, existem outros tecidos, né? Existem líquidos corporais, mas já é uma medida um pouco melhor do que a medida do peso, né? Mas nem sempre, né? E aí isso muitas vezes é confuso, né? Nem sempre um ganho de massa magra significa que esse cara teve um ganho de músculo, né? E nem sempre uma redução de massa magra significa que ele perdeu músculo, né? Então, eu sempre tento cruzar a medida de massa magra com medidas de circunferência, por exemplo, tá? A bioimpedância oferece essa questão da massa muscular, só que a bioimpedância ela tem ali algumas limitações, né? Como uma preparação para fazer o teste, né? Uma exigência ali, né? É difícil ter, por exemplo, boas bioimpedâncias, né? Por exemplo, no meu consultório, a bioimpedância que eu tenho lá é ruim, né? Então eu nem uso ela, eu acabo utilizando mais o adipômetro, né? As circunferências, né? Então, uma boa medida. Circunferência muscular do braço, aí é uma medida que eu roubei ali do pessoal da nutrição em hospitais, né? É um cálculo, né, que ele vai considerar a circunferência do braço, né, a circunferência do braço e a dobra cutânea do tríceps, né? Eu acabo utilizando isso como uma ferramenta ali de saber se, pelo menos na região do braço, né, o paciente ganhou ou não musculatura, né? É claro que isso é uma medida utilizada mais em hospitais. Os intervalos de consultas de hipertrofia, galera, podem ser um pouco maiores, tá? Então, podem... aí, de novo, a gente se baseia naquele cenário que construir algo é mais demorado do que destruir algo, né? Então, daria para a gente ter intervalos um pouco maiores entre uma consulta e outra, tá? Medidas subjetivas acabam sendo mais importantes para o paciente, né? Então, ele quer sentir uma melhora na roupa, uma melhora numa foto, no espelho, né? E, mais uma vez, né? O paciente, ele não tem muita noção se ele deveria hipertrofiar ou fazer uma fase de emagrecimento, tá? Ele não tem, muitas vezes, essa noção. É muito comum a gente atender pessoas com percentual de gordura alto, né? Que querem seguir ganhando, tentando ganhar musculatura. Até onde a gente avança com a fase de hipertrofia, tá? Eu acho válido, né? Isso aqui são critérios meus, né? Que eu considero no consultório. Quando o paciente ele atinge, né? Aí a gente volta para aqueles valores que a gente comentou. Então, vamos imaginar que eu tenho um paciente que começou com 13% de gordura, foi aumentando massa magra, ganhou ali um pouquinho de gordura, 16% de gordura é o meu teto de gordura para o paciente homem, tá? E 22% para a paciente mulher, tá? Então, eu não gosto que o meu paciente, por exemplo, se a gente começa a subir a massa, tal, ele vai ganhando um pouquinho de gordura, e num determinado momento esse cara está com 18% de gordura, por exemplo, para mim é hora de parar e começar a etapa de emagrecimento, certo? Quando ele acumula mais gordura do que massa magra em 2 avaliações seguidas. Então, vamos imaginar que num mês ali esse cara ganhou um valor de, sei lá, 500 gramas de massa magra e ganhou 1 quilo de gordura. A gente tentou corrigir, né? Mas a gente não teve sucesso. No outro mês, de novo, veio mais gordura do que massa magra. Isso pode ser aí um sinal, né? Eu encaro como um sinal de que está na hora de parar, né? Quando o paciente também não consegue mais comer, né? Então entenda que na fase de hipertrofia, o paciente vai estar num superávit calórico, né? Então ele vai estar comendo mais do que ele precisa. Em alguns casos é muito mais do que ele precisa, né? Isso gera até mesmo um desconforto, tá? E quando o paciente opta por parar, tá? Então essas 4 condições aí definem
quando o paciente ele tem, até onde a gente avança na fase de hipertrofia, tá? Valores que eu considero, né, para desenvolver uma dieta. Objetivo do paciente, aqui não só de hipertrofia, tá? Aqui no geral, né? Mas o objetivo do paciente, a composição corporal dele, as preferências alimentares, o treino que esse paciente está fazendo, o orçamento desse paciente e frequência de refeições. Normalmente, na fase de hipertrofia, tende-se a ter refeições aí mais frequentes, né? Já que esse cara vai comer mais, né, do que ele precisa, conseguir dividir isso aí em mais porções acaba sendo mais vantajoso, tá? Dietas para hipertrofia, né? Falando aqui de calorias, né? Normalmente a dieta é hipercalórica ou normocalórica, tá? Eu trabalho com um conceito aqui de recomposição corporal, que é justamente para aquele falso magro, né? Então, aquele falso magro, às vezes, quando ele quer hipertrofiar, eu vou oferecer para ele aquilo que ele realmente precisa, tá? Aquilo que ele realmente precisa, e aí ele vai gerar as adaptações relativas à hipertrofia através do estímulo do treino. Fórmula mais comum aqui que eu utilizo é o Harris e Benedict, né? Aí a gente soma o fator de atividade física. No geral, tá? E isso é uma questão em relação ao meu trabalho, né? Eu tento converter todas as dietas dos meus pacientes em calorias para cada quilo de peso, tá? Então, todas as dietas, normalmente dietas para hipertrofia, vão ficar entre 25 e 50 calorias para cada quilo de peso. Máximo aqui que eu já tive, né? Uma vez eu tive um paciente que era para hipertrofia também, chegou a comer 70 calorias para cada quilo de peso, mas o trabalho dele era muito cansativo, né? Ele era... Putz, me fugiu agora o nome da profissão. Até o final do papo aqui eu lembro aqui, mas ele era encanador, né? E aí ele furava a parede, então ele ficava segurando uma máquina de 13 quilos, né? Era uma quantidade calórica bem alta que ele comia. Aquela questão das refeições mais frequentes, né? E quando o meu paciente está fazendo uso de anabolizante, eu posso arriscar mais na questão calórica. Então, eu posso ser um pouco mais arriscado, porque até se eu errar um pouquinho para mais, e ele começar, se numa condição natural ele fosse acumular mais gordura, o fato dele estar usando anabolizante acaba me beneficiando, fica mais fácil de arriscar, tá? Aqui são algumas fórmulas que eu uso, né? E como eu comentei, eu divido tudo para cada quilo de peso corporal, né? Normalmente, né? Entre 25 e 50 calorias, aí vocês vão perceber, tá? Ali ao lado, as calorias totais aqui. Aqui eu esqueci de colocar o que eu considerei, mas foi, se eu não me engano, um cara aqui de 1,75 m com 83 quilos, né, aproximadamente. Acho que foi isso aqui que eu considerei. Ainda falando das calorias, né, quando eu vou aumentar, e aqui eu listei 3 possíveis exemplos, né? Imagina que eu tenho um paciente que ele perde gordura e aumenta a massa magra, né, de uma avaliação para outra. Isso permite, caso ele consiga, eu fazer aumentos maiores nas calorias, aí, algo entre 15% e 20%, né? Dá para arriscar mais. Se eu tenho ali um exemplo onde ele ganha gordura, por exemplo, ele teve uma avaliação ruim, ganhou gordura e manteve massa magra, só que eu quero que ele ainda continue na fase de hipertrofia, eu normalmente ou não faço aumento calórico ou faço um aumento calórico pequeno, tá? Eu vou entender que as coisas não tão legais. E aí, claro, uma outra alternativa seria a gente ir para uma fase de emagrecimento. Quando a gente fala em proteínas, né? Tradicionalmente eu trabalho com proteínas entre 1,5 a 2 gramas para cada quilo de peso corporal. Não é incomum vocês se depararem aí com valores de 2,5 a 3 gramas, né? Por quilo de peso aqui de proteína. Vocês vão pegar, às vezes, sei lá, existe um preparador muito famoso, que é o Chris Acito, né? Para muitos aí é o melhor do mundo. Ele tem um livro que é o Championship Bodybuilding, que ele recomenda 4 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal, né? Eu não costumo trabalhar com valores tão altos, até porque financeiramente fica muito caro, né? A questão do nutrient time, né? Então, a gente, creio que não é o fator mais decisivo, tá? Então, vale a pena sempre a gente considerar a proteína do dia todo.
mas para estimular aí a síntese proteica, alguns trabalhos vão falar em 0,4 a 0,5 gramas de proteína por quilo de peso, né, na refeição pré e na refeição pós-treino. E aí, claro, vale a pena ter uma questão aí de flexibilidade com o paciente, né? Então, às vezes, vamos imaginar que esse cara treina de manhã, depois ali já é a refeição do almoço, né? Não necessariamente ele vai ter que fazer um shake, né? Ele já consome ali a proteína dele no almoço, vai fazer mais sentido. Aqui os ajustes que eu faço com a proteína, tá? Eu vou avançar aqui, galera, por conta do horário, tá? Aí peço desculpas aqui, não é comum para mim palestrar, na verdade é o segundo papo que eu tenho aqui, né? E eu estou me perdendo bastante no horário, eu tenho que corrigir isso. Gorduras, né? Normalmente aqui as gorduras elas compõem de 20% a 30% do total de calorias, né, de uma dieta para hipertrofia, tá? Ela tem mais densidade calórica, né? Aqui foi um erro também de digitação, né? Ela permite, né, maior em indivíduos, a gente vai chegar a valores maiores em indivíduos com mais resistência à insulina, né? E a gente consegue colocar um pouquinho mais de gordura. É uma estratégia, tá? Uma estratégia. E a gordura é uma boa opção quando a gente considera a questão da densidade calórica, tá? Então, imagine que eu tenho que subir as calorias de um paciente, ele não está mais conseguindo comer, mas a gente tem que aumentar. Aí a castanha surge como uma boa alternativa, jogar um azeite ali na comida, né? São algumas ferramentas de aumentar o total calórico, tá? Aqui os ajustes que eu faço com a gordura normalmente a gente mexe menos, né? A gente acaba mexendo um pouquinho menos. Os carboidratos, né? Ao meu ver, são os nutrientes que acabam ganhando mais destaque, né, nessa etapa de hipertrofia. A gente sempre fica naquela da proteína, né? A proteína, pelo menos no meu tempo de faculdade, a proteína parecia que era tudo, né? Entretanto, o carboidrato ele ganha muita importância nas fases de hipertrofia, tá? Ele vai ser a partir do momento que a gente chegou nas recomendações ali de proteína, o que a gente vai ficar variando mesmo é o carboidrato, e considerando também que ele é o principal fator aí, fornecedor de energia, né? O principal macronutriente fornecedor de energia. Coloquei aqui uma questão de cuidado com as fibras, né? Porque dependendo da seleção de alimentos que a gente faz, né? Isso já aconteceu, né? O paciente ele vai ter um consumo de fibras muito alto, e às vezes por conta disso ele vai ficar com o intestino um pouco mais solto e pode incomodar, tá? Normalmente, então, quando, aconteceu tudo bem, ganhei massa, perdi gordura, né? Tive uma excelente avaliação. Mais comum esse tipo de resultado no começo do trabalho, quando o paciente vai fazer uso de anabolizantes, fica mais fácil subir o carboidrato, aí dá para arriscar um pouco mais nele, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né, um exemplo real aqui de um paciente que eu acompanho, né? Então, está até recente, né? Ele passou comigo na primeira vez aí no dia 31/8, ele fez depois um retorno no dia 22/10, né? Ele conseguiu evoluir 2,7 kg de peso, né? Teve ali um ganho de... Perdão, ele ganhou, na verdade, ganhou 1,7 kg. 2,7 kg, perdão. O percentual de gordura dele foi de 10,9, de 10,2 para 9,9, mas percebam que o peso gordo dele ficou igual, né? É que aí o percentual de gordura caiu porque, na verdade, o peso magro subiu, né? Então ele tem a mesma gordura em cima de um peso maior, né? Em cima de um peso maior, o percentual dele diminuiu. Então foi uma avaliação que deu tudo certo, né? E aí que ajustes que a gente fez? Ele ainda conseguia comer mais, a gente deu uma forçadinha. Reparem que ali ao lado eu coloquei todos os valores divididos para cada quilo de peso corporal. Então calorias, proteínas, gorduras e carboidratos. Aqui foi um caso onde, basicamente, a gente só voltou para o que ele estava fazendo. Mas, considerando esse aumento de peso que ele teve, né, entendam que 50 calorias para cada quilo de peso, com ele pesando mais,
dá um valor maior, né, do que 50,7 calorias para cada quilo de peso do que quando ele comia menos. Eu tento sempre converter, né, as dietas, os cálculos dos meus pacientes em quilo de peso, né, e aí depois eu fico trabalhando só com esse valor, aí eu abandono os cálculos, tá? Depois eu vou abandonar as fórmulas e fico trabalhando só com esses valores. Então, de forma relativa, na segunda dieta, ele estava até trabalhando, ele estava comendo, né, um pouquinho menos de calorias do que ele comeu na primeira. A primeira era 50,7, agora são 50 calorias, né? 50 calorias por quilo de peso, né? Vamos dizer assim. Aqui é um exemplo de um cara que era bem magro, percentual de gordura bem baixo, né? Tinha todos os gominhos ali na barriga, né? Permite que a gente arrisque bastante, né? Por conta desse biotipo aí mais magro, permite que eu arrisque mais aqui no consumo de carboidratos. Então, o carboidrato dessa dieta aqui ficou bem alto. E percebam a fibra, quanto que fica alto, né? Se em dieta de emagrecimento a gente sofre para bater a fibra, né? Em dieta de ganho é uma beleza, né? Vai tranquilo. Aqui é o exemplo da dieta dele, tá? A forma aí que eu fiz o envio para ele. Ali considerando as etapas, né? Esse primeiro trabalho que a gente fez foi um trabalho de adaptação à dieta, né? E a segunda fase, que é essa em verdinho, eu considero uma fase de hipertrofia, uma vez que houve adição calórica, tá? Então, como a gente adicionou caloria, eu chamo de hipertrofia. Aqui é um caso, legal pra caramba de trabalhar, porque o cara come bem, né? Não reclama de comer, consegue comer essas quantidades. Como a gente viu, ele conseguiu manter bem a gordura dele, né? Os suplementos utilizados aqui foi o hipercalórico, né? Aqui também tem um erro que eu mandei para ele, 70% de concentração proteica, não, né? Que depois é que foi corrigido, eu não arrumei aqui. 70% de concentração de carboidratos, né? O hipercalórico, ele normalmente tem 80% de concentração de carboidrato e bem pouquinha proteína, tá? 70% proteica aqui, eu estaria me referindo a uma whey protein. E a gente usou aqui a creatina, né? Foram os suplementos que a gente utilizou nesse trabalho. Principais suplementos utilizados na fase de hipertrofia, um pó proteico, né? Whey protein, albumina, proteína da carne, proteína isolada da soja. O hipercalórico, né? Um produto que caiu um pouco em desuso, mas em alguns casos ele ainda é muito bem-vindo, tá? A creatina, talvez aí vai ser o principal produto para ser prescrevido nessa etapa. O ômega 3, considerando a questão da sensibilidade à insulina, né? Ele ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, é importante. A insulina, junto com a testosterona, junto com o IGF-1 e junto com o GH, né, são os principais ali hormônios anabólicos, né, que o paciente vai ter de forma natural e também de forma exógena, né, caso ele venha fazer o uso. E o pré-treino? O pré-treino normalmente é um produto que eu não prescrevo, tá? Mas é muito comum, a galera gosta de usar na ideia de treinar melhor. E principais fármacos usados, né? Então a gente tem ali os esteroides androgênico anabolizantes, né? Testosterona e os seus análogos, né? Então Deca, Dianabol, Hemogenin. Aí, claro, existem fármacos mais normalmente usados em etapas de hipertrofia, fármacos mais normalmente usados em etapas de emagrecimento, né? Mas todo anabolizante é para ganho, tá? Todo esteroide anabolizante é para ganho, que alguns você tem mais água, outros menos. GH insulina, eu já tive pacientes aí que fizeram uso, e GF1 aí é muito raro, né? Mais com quem vai trabalhar ali com pacientes a nível profissional, né? Assim, a nível profissional mesmo de fisiculturismo. Do contrário, até o momento eu nunca tive pacientes que já usaram, tá? E é isso, galera. Eu acelerei aqui um pouquinho, tá? Peço mais uma vez desculpas, eu estou me perdendo muito no tempo aqui, eu tenho que acertar isso aqui ainda também. E abro aqui o espaço aqui para qualquer dúvida, né? Hoje só eu que fui falando aqui. Eu estou tranquilo de horário, aí vai de vocês, certo? Tranquilo, Bruno, foi ótimo, muito obrigada. Só para avisar, pessoal, para quem ainda não viu, que a gente já disponibilizou a lista de presença no chat para vocês preencherem, tá? E antes da gente finalizar esse espaço, caso alguém queira fazer alguma pergunta, tenha alguma dúvida ou queira fazer algum comentário, pode ficar à vontade.
Bruno, em relação ao anticoncepcional, ele realmente prejudica a hipertrofia feminina? Bom, claro, né? Existe uma certa... Não tem um pensamento fechado em relação a isso, tá? Não tem um pensamento fechado em relação a isso. Na prática, eu acredito que não, tá? Pelo que eu leio atualmente, né? As linhas aí que eu me informo, eu acredito que não. O que ele pode, muitas vezes, modificar, né? São os locais onde a paciente ela vai distribuir gordura caso ela venha engordar. Né? Então, os anticoncepcionais... Imagina o seguinte, quando eu tenho um paciente homem que ele está utilizando esteroide anabolizante androgênico e ele engorda, né? Ele vai distribuir mais gordura em regiões androgênicas. O homem vai acumular mais gordura na região abdominal. O uso do anticoncepcional, normalmente no consultório, e aí, claro, não são todos, né? Não são todos, ao meu ver, favorecem o acúmulo de gordura quando a mulher engorda, né? Quando a mulher engorda, em locais de característica ginoide. Então, a mulher vai acumular mais gordura na coxa, no braço, seio, glúteo, né? Do ponto de vista hormonal, né, o que muitas vezes incomoda é que ele vai estar competindo pelo mesmo receptor. Né? Então, só que a mulher ela não responde, né, somente do ponto de vista hormonal à testosterona, né, para ter aumento de musculatura. A progesterona é um hormônio importante também para a construção muscular. O que acontece é que com o uso do anticoncepcional eles vão competir pelo mesmo receptor, tá? Mas na prática eu não acredito que seja um fator limitante, né? Talvez aí para uma mulher ali que busque, por exemplo, competições, né? Pode ser que o médico dela recomende ali um cenário onde ela pare de usar, mas normalmente a gente consegue trabalhar com anticoncepcional tranquilamente. Não sei se ficou respondido aí. Ficou sim, muito obrigada. Bruno, sobre a creatina, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, para a pessoa começar a suplementar, você acha ideal depois de quanto tempo que ela já está treinando? Não, legal. Hoje, assim, existe até uma inversão, né? Hoje, eu já cheguei a ter um caso que até me incomodou bastante no consultório, né? Foi uma moça que ela não estava nem treinando ainda na época, né? Não estava nem treinando, ela tinha passado por um endocrinologista aqui da cidade, e ela tinha feito uma prótese de silicone, tinha ficado um tempo sem treinar, ela foi voltar a treinar e o médico já tinha recomendado, já tinha prescrito hormônio para ela, né? Então, tipo assim, hoje há uma inversão tanto em relação a fármacos, né? A pessoa ela já vai chegar no consultório já usando alguma coisa, não que seja função do nutricionista prescrever, né? Óbvio que não. Em relação aos suplementos também acontece, né? Então, às vezes a pessoa já chega ali no consultório tomando X suplementos. Em relação à creatina, não há um prazo que eu considere, tá? Aí já sendo direto na sua pergunta, não há um prazo que eu considere para começar a suplementar ou não. Normalmente, o que eu evito fazer, mas aí não é tanto em protocolos de hipertrofia, seria mais em protocolos de emagrecimento. Quando eu tenho pacientes que querem emagrecer, eu não costumo usar a creatina no primeiro mês de trabalho, tá? Porque a creatina vai provocar um ganho de massa magra, certo? Entre 1 a 1,5% do peso do paciente. E se eu tenho um paciente que ele está contando com aquela queda de peso, né? Se ele está associando o bom resultado dele com o peso cair, a creatina ela vai comprometer um pouco isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma moça de 70 quilos que ela quer emagrecer, ela toma creatina, ela fosse diminuir 2 quilos de gordura, se ela pesa 70 quilos, espera-se que ela aumente com o uso da creatina de 700 gramas a 1,50 kg, né? Eu teria que subtrair esses 2 quilos desses 700 gramas e 1,50 kg,
Se no mês ela fosse perder ali 2 quilos e ficar feliz, talvez perdendo de 1,3 kg a 1,950 kg, ela não fique tão... a 950, né? Talvez ela não fique tão feliz assim, né? Então, nesse cenário, eu espero ter um pouco mais de confiança com o paciente, mas é mais no emagrecimento, tá? Agora, assim, para ganho, eu já começaria com a creatina já no primeiro mês, a não ser, né, que haja aí um sinal clínico de problema renal, né? Seria a única contraindicação, tá? Mas eu não aguardaria. Na verdade, para o ganho já seria o efeito oposto, né? Então, ter ali a suplementação da creatina já daria um bônus para a gente, né? Então, já ajudaria no paciente a ter um ganho de massa magra entre 1 a 1,5%, o que vai deixar ele mais satisfeito ali com a avaliação dele, vai nos ajudando a criar mais confiança. Mas eu não aguardaria para suplementar, não. Muito obrigada, Bruno. Certinho, ficou muito claro essa explicação. Valeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Bruno, no caso, a palestra foi muito boa, eu gosto muito da sua didática. A dúvida é se você não pretende ir para a área acadêmica. Não, legal. Poxa, fico muito feliz aí com o comentário, tá? Hoje, assim, tenho vontade, né? Tenho vontade sim, mas aí hoje, assim, felizmente no consultório tá um bom volume aí de pacientes, né? E a gente acaba tendo que optar, né? É difícil abrir mão também aqui de um valor ali que a gente já tem ali, já conta com os pacientes, né? Eu tenho estudado aí já com uma galera, às vezes, as elaborações de cursos, né, tal, mas nada ainda tão claro, né? Até falei com a Roberta esses dias, né? Depois que a gente teve a aula na sala, né? Eu bati um papo com ela, mas assim, fico muito feliz aí com o comentário, tá? É uma vontade, né? Uma vontade, sim, mas as coisas têm que encaminhar de uma forma que seja possível. Entendo, muito bom. Flui muito bem, o raciocínio segue uma linha ali que a gente consegue acompanhar muito bem. Muito obrigada pela aula. Poxa, obrigado pelo comentário, Laís, mais uma vez. Bom, finalizando aqui então, Bruno, eu queria agradecer muito a sua participação e o seu tempo que você disponibilizou para estar aqui. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades também de te ouvir em outros momentos falando mais de nutrição esportiva, porque é um tema que o pessoal da nutrição costuma gostar bastante. Eu achei muito interessante que você trouxe também a fórmula da Harris e Benedict, porque normalmente a gente usa mais a da FAO 2004, quando a gente entra na nutrição esportiva, a gente escuta muito usar a FAO 2004, e você falou da Harris e Benedict, que normalmente a gente aprende que é só para hospitalar, né? Então, eu achei muito interessante essa questão. E no mais, eu tenho certeza que contribuiu muito para quem gosta de nutrição esportiva. Foi um assunto que gerou muito interesse e que trouxe um complemento para o nosso conhecimento. Então, muito obrigada. E agora eu vou finalizar aqui a reunião, lembrando que amanhã a gente volta com o tema de nutrição hospitalar, com a Mayara Bracha, que é ex-aluna da UENG, inclusive. Então, quem for participar, até amanhã. Muito obrigada por quem ficou até aqui. E, Bruno, novamente, muito obrigada. Poxa, vou me despedir aqui, galera. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre aí à disposição, tá? É sempre um prazer, tá? E, poxa, fico feliz aqui. Já é a segunda vez que eu bato um papo aqui com vocês e todas as vezes foram muito prazerosas, tá? Estou sempre à disposição. Vou me desligar aqui. Uma boa noite a todos. Até mais.